Olá, pessoal! Na primeira parte dessa série de vídeos, chegamos à expressão da segunda lei de Newton para um elemento fluido mostrado aqui. Vamos lembrar que o nosso elemento fluido é cúbico com dimensões Δx, Δy e Δz. Essa parte da equação corresponde à aceleração da partícula e essa à massa da partícula. Ficou faltando encontrar uma expressão para a força resultante que age sobre ela, e é isso mesmo que nós vamos fazer nesse vídeo. Vamos começar descrevendo os tipos de forças que podem agir sobre a superfície do elemento fluido. Considere uma das faces do elemento com área igual a A. Essa face pode estar submetida a forças de compressão perpendiculares à sua superfície. Vamos descrever esse fenômeno através da tensão normal, representada pela letra grega sigma minúscula, que, aliás, é definida como a razão entre a força aplicada sobre a superfície F e a sua área A. Ou, se quisermos escrever a expressão de outro jeito, podemos dizer que a força aplicada na superfície é igual à tensão normal vezes a área. Pode ser também que a face esteja submetida a uma força tangencial à superfície. Nesse caso, vamos descrever o fenômeno pela tensão cisalhante, representada pela letra grega τ minúscula. Da mesma forma, a tensão cisalhante é definida como a razão entre a força tangencial e a área da superfície. Ou ainda, podemos escrever que a força tangencial é igual à tensão cisalhante vezes a área. Além das forças normais e tangenciais, forças de campo podem atuar sobre a partícula como um todo. Vamos considerar aqui que a partícula está exposta ao campo gravitacional. Em outras palavras, consideraremos a influência do peso da partícula. Ok, então vamos descrever matematicamente cada uma dessas forças. Digamos que esse ponto tenha coordenadas x, y, z. E vamos nos lembrar que as dimensões do cubo são Δx, Δy e Δz. Nós vamos convencionar que o sentido positivo da tensão normal é orientado de dentro para fora do elemento, como mostrado na figura. Veja que a face colorida de azul é perpendicular ao eixo y. Desse modo, nós vamos denotar por sigma YY a tensão normal que age sobre ela. Repetindo, o subscrito YY se refere ao fato de que a face é perpendicular ao eixo y. Por que dois y's? Isso vai ficar claro mais para frente. Note ainda que o valor de y correspondente a essa face é y mais ΔY. Por isso, nós escrevemos uma barra vertical com o subscrito y mais ΔY. A outra face perpendicular ao eixo y é mostrada aqui. Veja que a orientação da tensão normal ainda é normal à superfície de dentro para fora. Novamente, vamos denotar por sigma YY a tensão agindo sobre essa face. A diferença é que a sua coordenada y é simplesmente igual a y. Por isso, escrevemos uma barra vertical com o y subscrito. Vamos considerar agora as tensões normais às faces perpendiculares ao eixo x. Na face da direita, a tensão é sigma xx, subscrito x mais ΔX. E na face da esquerda, sigma xx, subscrito x. Finalmente, passamos às faces perpendiculares ao eixo z. Na face da frente, sigma zz, subscrito z mais ΔZ. E na face de trás, sigma zz, subscrito z. Vamos agora considerar as tensões de cisalhamento. Começamos por aquelas que agem na direção x. Vamos tomar as faces que são perpendiculares ao eixo y, a face de cima e a face de baixo. As tensões aqui são representadas por τyx. Y se refere à direção perpendicular à face em que a tensão atua. Veja que essas faces são perpendiculares à direção do eixo y. E x se refere à direção em que a tensão age. Agora fica fácil de entender por que é que nós usamos dois subscritos repetidos na hora de escrever as tensões normais. É porque a direção em que ela atua é sempre perpendicular à face em que ela é aplicada. Como antes, vamos diferenciar as faces pela coordenada y. A face de cima tem coordenada y igual a y mais ΔY e daí o subscrito. A face de baixo tem coordenada y igual a y. Essas outras duas faces são perpendiculares ao eixo z. A tensão associada à face da frente é tal zx, subscrito z mais ΔZ. E a tensão da face de trás é tal zx, subscrito z. Essas foram as tensões cisalhantes que agem na direção x. Vamos agora à direção y. As faces da esquerda e da direita são perpendiculares ao eixo x,
E estamos preocupados agora com as tensões na direção y. Portanto, as nossas tensões vão se chamar tal xy. Veja que a tensão da face esquerda tem subscrito x, enquanto que a da face direita tem subscrito x mais ΔX. Essas outras faces são perpendiculares ao eixo z, portanto as tensões são tal zy. Aqui elas são avaliadas em z e em z mais ΔZ. Finalmente, vamos tomar as tensões paralelas ao eixo z. Essas faces são perpendiculares ao eixo x. Temos, portanto, tal xz avaliado em x e x mais ΔX. Finalmente, essas faces são perpendiculares a y, portanto, temos tal YZ avaliados em y e y mais ΔY. Pronto, essas foram as tensões cisalhantes. Falta agora considerar o efeito do campo gravitacional. Veja que ele está aqui apontado para uma direção qualquer. Vamos fazer isso para deixar o usuário da fórmula livre para poder adotar a orientação que ele quiser para o sistema de coordenadas. Vamos decompor a aceleração da gravidade em suas componentes x, y e z, que aqui são gx, gy e gz. Vamos agora trazer o nosso elemento de fluido aqui para a esquerda e juntar tudo. Vamos começar tomando todas as forças que agem na direção x. Primeiro, as tensões normais. Vamos escrever a componente x da força resultante, FRx. O primeiro termo, devido às tensões normais, é igual à diferença entre as tensões vezes a área, sendo que a área é igual a ΔY vezes ΔZ. O segundo termo é devido à componente x do peso. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Gx é a componente x da gravidade, e a massa é igual à densidade vezes o volume, que é igual a ΔX vezes ΔY vezes ΔZ vezes ρ para o nosso elemento fluido. Agora vamos considerar as tensões cisalhantes na direção x. Primeiro a das faces de cima e de baixo, e agora das faces da frente e de trás. Fizemos a componente x da força. Faltam as componentes y e z. Vamos para a componente y. A componente y da força resultante é FRy. De novo, vamos considerar as tensões normais, a componente y do peso e as tensões cisalhantes, as perpendiculares ao eixo x e agora as perpendiculares ao eixo z. Última, direção z. A componente é FRz. Primeiro as tensões normais, agora o peso e as tensões cisalhantes. Primeiro as perpendiculares ao eixo x e agora ao eixo y. E ufa, um bocadinho de contas. Agora sim, podemos substituir a força resultante naquela equação que deduzimos na parte 1. Lembra dela? Era essa aqui. Veja que essa é uma equação vetorial. A força resultante tem componentes nas direções x, y e z. Nós as chamamos de FRx, FRy e FRz. E a velocidade também. As componentes são u, v e w. Temos que considerar cada uma das componentes. Vamos fazer as contas só para a componente x, porque é igualzinho para as outras, você vai ver. Vamos começar por FR. Sua componente x é FRx. Agora a velocidade. Sua componente x é u. Nós já sabemos quanto vale FRx. É esse termo em vermelho que nós calculamos agora há pouco. Vem agora o passe de mágica. Nós vamos dividir os dois lados da equação por ΔX, ΔY e ΔZ. Vamos chegar a esses termos aqui, bem mais simples que os de antes. E agora nós vamos tomar o limite quando ΔX, ΔY e ΔZ tendem a zero. Vamos ver o que acontece com esse termo aqui. Σxx avaliado em x mais ΔX, menos Σxx avaliado em x, dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Onde é que nós já vimos isso antes? Essa é a definição de derivada. Veja que os termos são idênticos, basta substituir f por Σxx. Então, vamos substituir o termo pela derivada de Σxx em relação a x. A mesma coisa vai acontecer com o segundo termo, que vai virar a derivada de tal yx em relação a y, e com o último, derivada de tal zx em relação a z. Agora é só organizar o nosso resultado e colocar todo mundo na mesma linha. Essa é a equação diferencial para a componente x. Se você fizer exatamente a mesma coisa para a componente y, vai obter essa equação. E para a componente z, fica sendo essa aqui.
Finalmente, obtemos essas três equações diferenciais. Essas são as equações diferenciais da quantidade de movimento, e essas ainda não são as equações de Navier-Stokes, mas falta muito pouco agora. No próximo vídeo, nós vamos ver o que fazer com esses termos estranhos, que são as derivadas das tensões normais e tangenciais. Mas vamos ficar por aqui por enquanto. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!